Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Com fé em Deus, isso vai passar em breve, estaremos juntos. Mas enquanto isso, a gente vai dar início a uma aula remota de geografia, com um tema bastante e amplamente discutido pelo Enem e por diversas provas de vestibulares e concursos. É um tema ligado às migrações, né? Vale lembrar que desde o início da ocupação e do surgimento do homem no planeta, a gente sempre teve a migração como um processo natural. Inicialmente o homem migrava em busca de meios de sustento, já que ele era até então um coletor, então migrava em busca de melhores condições de alimentação, de segurança, até por questões climáticas, tá certo? Então, dependendo da região que ele estivesse, determinadas épocas do ano, por exemplo, mais frias ou mais secas, sem chuvas, ele era obrigado a migrar. Então, é natural e é um processo relativamente antigo. Claro que as migrações, elas ocorrem por vários fatores, tá certo? Esses fatores eles mudam muito de acordo com o tempo histórico geográfico. Vários fatores, entre eles a violência, o desemprego, boas oportunidades ou até melhores oportunidades, busca por estudo, por exemplo, busca por melhores condições de vida e até salários melhores, tá certo? Então, historicamente, a migração sempre ocorreu. Um dado relevante é que de cada 3 pessoas no mundo, pelo menos 2 vão migrar de sua região de origem em algum período da sua vida. Muitas dessas migrações são permanentes, que a pessoa migra e ela fica no lugar, e outras são migrações temporárias, que é aquela migração que ela tem um caráter de determinado período do tempo e que ela volta para sua terra natal, seja por estudo, seja por um emprego temporário, como a gente tem um exemplo no Maranhão, as pessoas que saem para garimpos, passam 1, 2 ou até 3 anos e retornam para sua terra, ficam um tempo aqui. As pessoas que saem para colher, por exemplo, uva, para colher soja não, né? Soja, para colher a maçã e por aí vai. São trabalhos temporários, mas que a pessoa migra, sempre retornando para sua terra de origem, sua terra natal. Bem, a migração no Brasil é um fenômeno que é muito intenso. O Brasil, historicamente, é um país com muita desigualdade entre suas regiões. Então, a gente comparar, por exemplo, a realidade da região norte com o desenvolvimento socioeconômico da região centro-sul, quando a gente fala centro-sul, em especial o estado de São Paulo, tá certo? A gente vai ver uma desigualdade muito grande no acesso à renda, no nível de educação, e tudo isso reflete uma característica básica. O Brasil é literalmente um país de imigrantes, né? E imaginar que muitos de nós, ou nossos pais, já migraram em algum momento da sua vida, né? Muitos estão longe de sua terra natal. Mas, baseado nesse fenômeno, a gente vai ter 2 conceitos básicos: áreas de repulsão populacional e áreas de atração populacional. Qual é a diferença entre elas? Uma área de repulsão é aquela área que geralmente a população sai daquela região em busca de melhores condições de trabalho, geralmente. Geralmente são regiões mais pobres, menos desenvolvidas, com grande desigualdade socioeconômica. E as áreas de atração são áreas que recebem população de outras regiões do país. São Paulo, durante muitas décadas, foi uma área de atração populacional, porque como o processo de industrialização brasileira foi intensificado no estado de São Paulo, muitos migrantes nordestinos, eles foram em direção a São Paulo em busca dessas novas oportunidades de emprego. Como necessitavam-se de emprego, não se exigia tanto a qualificação e a formação dessa mão de obra. Há relatos de pessoas em livros de história que falam que muitas vezes o migrante chegava na rodoviária do Tietê, por exemplo, e já tinham pessoas convidando ele para trabalhar, porque a necessidade de mão de obra era muito grande, muito intensa. Então esse processo ele foi marcante, mas não foi o único fluxo migratório do Brasil. Vale lembrar também que o fluxo migratório ele pode ser reverso.
Em momentos de crise, por exemplo, fechamento de indústrias, a população que um dia migrou para São Paulo, ela viu-se obrigada a retornar à sua terra natal, à sua terra mãe. Porque com o aumento dos índices de desemprego, essa população não conseguiu se manter. Se manter longe da família é um pouco mais complicado do que você estando perto, mesmo na condição de desempregado ou de desalentado. Vale lembrar que tem uma diferença desses dois termos, tá? Desempregado é aquele que está sem emprego, mas ele continua procurando emprego. Então ele não desiste, ele deixa o currículo, ele faz uma entrevista. Desalentado já é aquele cidadão que ele desistiu de procurar emprego. Ele procurou tanto emprego que ele não vai mais entregar currículo, que até se chamar ele para uma entrevista ele não vai. Então o Brasil sofre muito, e principalmente nesse período de pandemia, com os desalentados, pessoas que literalmente deixaram de procurar empregos. E muitos desses retornaram para a região Nordeste, né, para o seio da família, para a sua cidade natal. Há também uma migração muito comum atualmente no Brasil. Ela é chamada de migração pendular. Em algumas regiões dinâmicas, vamos dizer assim, que crescem muito rapidamente, é normal que haja também um aumento significativo no preço dos terrenos e dos imóveis. As pessoas que migram para essas regiões, elas vão ter uma dificuldade muito grande para se estabelecer. Aí tem o conceito geográfico da periferia, que é a região fora, longe dos centros, né? Geralmente no Brasil a população mais pobre, em geral, tem exceções, tá? Mas em geral a população mais pobre mora mais afastada do centro, geralmente em favelas, em cortiços, regiões um pouco mais esquecidas pelo poder público. E a valorização desses terrenos, por exemplo, faz com que as pessoas procurem cidades mais próximas, mas que tenham ligação por transporte terrestre ou, por exemplo, por ferrovias ou pelo metrô, como acontece em São Paulo e em Salvador, por exemplo. Como esse processo? A população, ela, por exemplo, Teresina é uma cidade muito dinâmica, ela tem um crescimento muito rápido, né? É uma cidade que se especializou muito no setor de saúde e cresceu bastante em cima desse setor. Isso atraiu a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, e a cidade ela vive um boom de crescimento. Só que isso também gera aquela questão do acesso à terra, do acesso à moradia. Então muitas pessoas que migram para Teresina, ou elas moram muito longe do centro de Teresina. Quando eu falo longe, tem locais em Teresina que ficam a 40, 50 quilômetros do centro. Olha a distância que é. E ela tem a opção, por exemplo, de morar em Timon, que é só atravessar o rio, e ele está praticamente no centro de Teresina, mas já é uma cidade que tem um custo de vida muito mais em conta. Então, nesse movimento pendular, a população mora em uma cidade, como por exemplo, mora em Timon, mas ela trabalha e estuda, ou estuda, em Teresina, que é a cidade polo, a cidade mais importante. Esse fenômeno ele vai realizar uma migração diária, por isso que é o nome pendular. Ele vai de manhã, executa suas funções profissionais, ou estuda, trabalha, faz o seu estágio, e ele volta à noite, né, para a sua cidade dormitório. Então são dois conceitos básicos. A cidade dormitório é onde ele se fixa, tá certo? Onde ele tem moradia, e a cidade polo é a cidade onde ele vai ganhar o dinheiro dele, onde ele vai exercer a profissão, ou onde ele vai simplesmente estudar. A gente vai ter um processo muito forte nisso. As cidades elas só podem crescer ou para a periferia ou verticalizando, né? Quando a gente fala em verticalização, é quando a cidade cresce com prédios, o que é um fenômeno altamente caro e altamente seletivo, tá certo? Do aspecto de análise da migração no Brasil, o Maranhão até hoje ele é considerado um estado de repulsão, uma área de repulsão. Muitos maranhenses ainda saem do nosso estado em busca de novas oportunidades de trabalho e até de estudo. Um fenômeno que deve mudar com alguns anos é o processo de iminente, né? Tudo indica que o Maranhão venha em pouco tempo a se industrializar.
Se esse processo vier a se concretizar, nós passaremos de uma área de repulsão a uma área de atração populacional. Com base no que a gente fala isso? Alguns municípios do leste maranhense, na divisa com Piauí, como por exemplo Timon e Caxias, eles já têm prontos polos industriais disponíveis para empresas, né? E sua proximidade com a capital piauiense, Teresina, por exemplo, faz com que vantagens locacionais transformem essas duas cidades, por exemplo, em excelentes pontos para a localização de novas indústrias na região. Por quê? O terreno, por exemplo, é doado pelo governo do estado. A infraestrutura é toda cedida pela prefeitura. Então ele aproveita toda a estrutura que tem em Teresina, por exemplo, que é o principal polo consumidor, e ao mesmo tempo ele tem um custo muito menor com a implantação e a manutenção da sua atividade industrial. Vale lembrar, a migração ela muda muito. Com a pandemia de Covid-19, a migração praticamente zerou, porque as fronteiras foram fechadas. As crises econômicas que todos os países estão vivendo também aumentaram muito os índices de desemprego. Com fé em Deus tudo isso vai passar e a gente em breve estará junto. Um abraço para todos.